Acho que pela primeira vez eu consegui acertar a iluminação do vídeo, hein? Esse vai ficar bom. O que a gente vai falar hoje aqui? Autocrítica e carrasco. Hoje eu vou falar daquela vozinha que, mesmo que você não seja um praticante de EFT, eu tenho certeza que você lá nos bastidores da sua mente, você sempre sente uma vozinha, sabe? Fala assim, você é uma porcaria, você faz tudo errado. Você não faz isso, você não faz aquilo. Você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Você é inadequado, você é raio, você é feio, você é isso, você tem que fazer. Então, hoje eu vou falar, dentro da perspectiva da EFT, sobre autocrítica e carrasco. São coisas diferentes, tá? E a EFT é uma ferramenta fantástica para a gente poder desprogramar esses aplicativos de autocensura dentro da gente. Então, meu nome é Monique Ornelas, eu sou terapeuta corporal, trabalho com várias terapias há uns 20 anos. Sou facilitadora de EFT, quer dizer, eu ajudo a pessoa a trabalhar algumas dinâmicas, crenças, situações, traumas que ela não está conseguindo lidar. E também sou aromaterapeuta. Tenho uma lojinha virtual maravilhosa onde eu faço produtos terapêuticos para que você se autocuide no dia a dia. O meu trabalho é voltado com a premissa do autocuidado, onde a gente precisa se olhar, se autoconhecer, se amar e a partir desse espaço a gente se compartilhar com o mundo, tá? Tenho 2 grupos no Telegram, se você quiser entrar. Um é sobre praticantes de EFT, eu pratico EFT, que é para você tirar suas dúvidas, para poder entrar em espaços mais profundos da EFT e obter bons resultados. E também tem um grupo para quem gosta de autocuidado, que é Eu Me Amo, Logo Me Cuido, tá? Com dicas, com práticas. Então, os links estão aqui embaixo, ok? Muito bem. Se você é um praticante da EFT ou se você ainda não começou, mas pretende começar, é bom que você já vai ficar inteiradinho. Se você está aqui pela primeira vez, você não conhece a prática da EFT, vou deixar um card aqui em algum lugar, onde eu explico como funciona a prática da EFT, que é uma terapia de autoaplicação, onde nós abordamos determinadas dinâmicas, problemas e crenças e trazemos a liberação emocional associada a esse tema que eu estou abordando, ok? O objetivo dos meus vídeos é trazer para você como que você deve trabalhar com a EFT em determinadas situações ou em determinados aspectos para que você obtenha mais resultado na autoaplicação no dia a dia, tá bom? Dentro dessa autoaplicação, teve dúvida? Tira lá no grupo. A EFT, eu me auto-aplicando e também trabalhando com os meus clientes e amigos, eu ao longo do tempo, eu fui descobrindo vários aspectos internos. O que são aspectos internos? Vou colocar aqui como se fossem vozezinhas internas. Essas vozes internas, e elas vão variar de pessoa para pessoa, quantas são, quem são e como são. Essas vozes internas, algumas são muito legais, depende da construção da sua educação, da sua sociedade, de como que você interagiu com o meio e foi se autoconstruindo. Então, por isso, algumas pessoas, elas têm mais aspectos, ok? Vozezinhas internas e outras menos aspectos. Porém, existem alguns aspectos que existem em praticamente quase todas as pessoas. O primeiro que é muito importante é o aspecto da criança, é um aspecto que existe dentro de nós, que comanda muito da nossa vida. E um outro aspecto que existe é o aspecto do carrasco. O carrasco foi o nome que eu, Monique, dei, porque ele é exatamente isso, essa imagem que você está vendo na sua cabeça. É uma parte nossa, uma versão interna, mental, inconsciente nossa, que ela é um carrasco nosso. E o quanto ele é carrasco ou quanto ele não é carrasco vai depender do que eu aprendi sobre mim, interagindo, vendo
escutando e sentindo a forma na qual eu fui tratado. Logo, eu aprendi a me tratar daquela forma também. Isso se reflete de várias formas no de várias formas no dia a dia, ok? Mas antes disso, eu quero falar da questão da autocrítica. Todos nós, enquanto seres humanos, imagina que nós viemos com uma versão de fábrica, né? Na verdade é bem isso, sabe? Nós viemos com uma versão de fábrica. E existe aquele sistema operacional na versão de fábrica. Imagina o teu celular. Quando você compra teu celular, ele não vem com uma programação de fábrica ali e você vai colocando coisas dentro dele para ele operar de acordo com quem você é, né? Os aplicativos que você gosta, que você usa, por aí vai. Existem algumas coisas que são de fábrica. Por exemplo, o senso de autocrítica existe é uma questão de fábrica. Porque nós não estamos isolados no meio, também não estamos isolados no universo. Então, estamos ligados a mentalidades superiores a nós, aonde existe um senso de autocrítica que sempre vai estar margeando, independente de eu ter consciência ou não daquela situação, ok? Então, ao longo do meu crescimento, da minha vida, eu vou também aprendendo do meu pai, da minha mãe, do vizinho, da tia, o que é certo e o que é errado. Muitas vezes, o que eu aprendi da minha família ou o que eu aprendo da sociedade não está alinhado com o senso que eu vim de fábrica, tá? Tudo isso vai impactar lá na frente. Porque, para além da pessoa que eu sou uma pessoa inserida na sociedade, mas eu também sou uma pessoa que faz parte da humanidade. Então, existem vários níveis de senso de crítica interna dentro da gente. É muito importante que você entenda isso. A maioria das pessoas acham que porque uma galera não tem senso de autorresponsabilidade, faz as coisas aleatoriamente, roubam, enganam, mentem, traem e nunca vem o retorno daquilo que elas fazem, é como se não houvesse um senso interno daquilo. Isso é um engano, tá? O que acontece é que muitos de nós, e isso acontece em todas as pessoas em níveis diferentes, muitas vezes a gente sabe que a gente está fazendo errado, porém escolhemos não escutar. A gente escolhe abraçar uma crença interna, uma atitude interna que você acha que você sendo beneficiado naquele momento, aquilo não terá um retorno para você. Isso não existe, tá? Tudo é cíclico na nossa vida e todos os nossos atos, pensamentos, sensações e vibrações, elas têm consequência. Tudo bem se você acredita, tudo bem se você não acredita. Essa é a dinâmica na qual eu opero, entendendo que tudo que eu penso, faço e sinto é uma responsabilidade minha. E quando o meu senso interno de autocrítica, seja aquele que eu aprendi, ou seja aquele que eu intuo, porque normalmente esse senso que vem de fábrica para a gente, ele vem com uma intuição natural sua. Olha, não é bom para minha alma, para o meu espírito, fazer ou ter essa ou aquela conduta. Não me sentirei bem comigo. Porém, eu aprendi aqui nessa minha sociedade que tá ok fazer X coisa. Vou criar um atrito interno. Porém, a gente vai lá. Isso faz parte do estágio de evolução da gente, faz parte do aprendizado da gente. Ok, vida que segue, tá? Então, autocrítica. Antes, a gente aprende dentro de casa algumas coisas que mais lá na frente elas vão se contrastar com o meio, com a sociedade, com as pessoas, com as escolhas. Por exemplo, às vezes você pode ter aprendido que tá ok xingar e falar uma pessoa assim, assim, assado, mas chega ali fora, aquela outra pessoa que não aprendeu dessa forma, isso daí vai rolar um embate, né?
você acha que você está numa versão muito ok de expressão com o outro, mas para outra pessoa aquilo dali dentro da educação dela é ofensivo. Todas as crenças de certo e errado, de adequado ou não que você aprendeu, elas foram feitas para que você tenha embate no meio, na sociedade, com as pessoas, para que você as conteste e que escolha de acordo com quem você é, associado ao senso que vem dentro de você. Você está sempre alinhando a sua rota. A vida inteira, da hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, vamos colocar aí uns anos que a gente é criança, é difícil alinhar a rota porque você nem tem discernimento, não é? Mas boa parte da nossa vida consciente, onde a gente já tem noção, a gente está sempre alinhando a rota. A gente aprende uma coisa, mas você sente que aquela coisa não te cai bem, e aí você escolhe um outro caminho. Ou o contrário pode ser verdadeiro, tá? Você aprende uma determinada coisa, você escolhe outra, mas você sente que você está errado, tá? Existe, e preste atenção que eu estou sendo bem genérica aqui, porque eu não estou falando exatamente de certo e errado, eu estou falando daquilo que eu aprendi como certo ou aprendi como adequado, vou tirar a palavra certo. E o meu ímpeto interno, ou eu aprendo uma coisa fora que dentro daquilo que eu aprendi, ela é inadequada, tá? Vamos lá, eu aprendi que dentro de casa eu tenho que sentar educadamente. E aí eu chego lá, vou para a faculdade, estou com os amigos, estou numa outra dinâmica e eu vejo uma colega sentando desleixadamente. Num primeiro momento, meu senso crítico do que eu aprendi critica, porque eu aprendi diferente. Acho inadequado que aquela pessoa faça daquele jeito. Mas, por um movimento de experimentação, eu vou lá e me sento desleixadamente. E acho bom. E aí, daí, em determinadas situações, eu começo a sentar desleixadamente. Até o dia que isso vira um hábito em mim e eu vou para casa e sento desleixadamente. E automaticamente o meu senso de autocrítica, construído pela educação que eu tive, vai dizer que eu sou inadequada. Ok? Então, eu não estou falando sobre certo ou errado, eu estou falando sobre coisas que a gente aprende que no dia a dia você aprende de formas diferentes, porém, você, quando migra para o outro, o teu senso interno, ele te dá um tapa, falando assim, não foi isso que você aprendeu. A partir do momento em que a gente aprende, desde pequena, certas coisas, na adolescência, ou até na vida adulta também, a gente está aprendendo o tempo todo, a gente, internamente, nós teremos o tempo todo um chicote interno, se você é adequado ou não, dentro de absolutamente tudo que você fizer, ou tudo que você pensar, ou tudo que você desejar. Deu para entender? Esse chicote sobre o que é adequado para você e o que não é adequado para você, ele é personificado por uma parte mental, emocional, interna sua, que eu, Monique, dentro da FT, chamo de carrasco. Vamos falar do carrasco? O carrasco. Vamos falar do carrasco. O carrasco, eu estou colocando como um homem, mas pode ser uma mulher, pode ser a forma que você sentir, porque se o carrasco é seu, quem dá personalidade para ele é você. Afinal de contas, ele é feito de você. Esse aspecto carrasco, ele te conhece muito bem. Ele aprendeu, ele foi doutrinado com todas as coisas nas quais você deve fazer, você tem que fazer, você pode fazer e você, tá? É uma linha infinita de adequações que a função do seu carrasco interno é conferir se você está fazendo aquilo. Caso você não esteja cumprindo, a função dele é também te chicotear por aquilo que você não cumpre. Entendido até aí? Muitas vezes, e é normal na nossa vida, a gente está sempre contrastando e descumprindo aquilo que a gente aprendeu, e é normal e é evolutivo. Porém,
O carrasco, ele vai criar uma pressão interna absurda. E dentro de tudo que eu trabalho com a AFT, trabalho ansiedade, trabalho aspectos, enfim, depende do que a pessoa quer trabalhar, mas trabalho ansiedade, trabalho depressão, trabalho traumas. Traumas às vezes não entra muito carrasco não, porque são memórias congeladas, né? Mas tudo que está associado a uma conduta que você não está seguindo como aprendeu que deveria seguir, o teu carrasco entra. Então, se você é aplicante de EFT já há um tempo e você nunca entrou no seu carrasco, você vai estar deixando de trabalhar uma boa parte de coisas, porque toda aquela pressão interna do carrasco, ela existe. Eu posso até trabalhar todas as sensações negativas, eu posso trabalhar todas as coisas que me deixam ansiosa, mas às vezes a ansiedade, ela vem por uma cobrança do próprio carrasco, tá? Porque por algo que você aprendeu que deveria ser e que você não é, e que aquela situação, aquela entrevista de emprego, aquela coisa, pede que você seja aquilo que você não é, mas que você aprendeu que deveria ser. Entendeu o bolo doido? E o carrasco entra nisso daí. Voltando aqui para lembrar de uma coisa que eu esqueci. Eu estava aqui editando e percebi que eu não falei de autossabotagem. Olha, o carrasco, ele é um dos grandes responsáveis pelos nossos processos de autossabotagem. Quando a gente precisa fazer alguma coisa, a gente entra no espaço de autocobrança e aí você começa a surtar em coisas que você acredita que não pode, acredita que não vai, e aí o carrasco entra, ele pula em cima com tudo da gente. Você não vai, você não é capaz, você não consegue. Por que você nunca consegue? Porque você sempre se sabota, porque você faz um monte de coisa. Então, se você tem um processo muito forte de autossabotagem na sua vida, coloca o pé no seu carrasco e começa a desmontar isso, porque é bem difícil sair do processo de autossabotagem sem diminuir a opressão do seu carrasco. O carrasco, ele é tão forte, mas ele é tão forte que eu normalmente peço aos meus clientes que identifiquem o carrasco fisicamente. O meu carrasco, por exemplo, eu sei que que eu tô surtando no carrasco quando eu começo a ficar sufocada, começa a ter falta de ar. Eu já sei, já tenho certeza de que ele tá me chapuletando com um monte que eu fiz escolhas que eu queria fazer, mas que o meu carrasco aprendeu que eram inadequadas. E aí ele começa, ó, a me chapuletar. E aí a pessoa fala assim pra mim, Monique, mas se eu sentar lá e trabalhar carrasco, e aí limpar aquela crença que eu cresci, que eu nasci, que não sei o quê, sempre existem questões que a gente vai aprendendo, que são certas e que são adequadas, e que a gente se compara, se julga e se sente inadequado. E o carrasco da gente está sempre aprendendo junto com a gente. Então, é uma dinâmica que você tem que estar sempre limpando. O carrasco, normalmente, ele traz uma bad vibe pra gente. Então, toda vez que você trabalhar toda uma dinâmica e você trabalhar o carrasco, é importante que você faça EFT positivo para se positivar, para se perdoar de estar se julgando tanto, de estar colocando tanta pressão em cima de si mesmo, tá? Todo esse auto-julgamento do carrasco, ele às vezes em algumas pessoas é tão pesado que se transforma em coisas muito ruins, tipo pressão alta, que é uma autocobrança interna muito grande, se transforma quando... E aí eu vou ter que colocar uma exclamação aqui, porque para algumas pessoas isso é válido, para outras não é válido, mas, né, como estamos no meu canal, eu, Monique, ainda que eu não faça parte de nenhuma religião, dentro do sistema evolutivo que eu acredito, encarnação, para mim, é uma linear. Eu acredito num caminho linear, que vem, vai, que vem, vai. Então, normalmente, quando eu trago situações muito sérias de outras vidas, onde eu me julgo, onde eu sei que fiz mal e que fiz errado,
Essas pessoas, às vezes, elas vêm com doença autoimune. E o carrasco, nessas situações, não é nem mais um ser pequeno, ele é um monstro que te julga, né? A situação do carrasco, ela sempre traz alguns sentimentos que você precisa trabalhar, porque o seu carrasco se alimenta deles, tá? Culpa é o primeiro deles. Se você fez algo, você se sente culpado por aquilo que você fez, a culpa, ela é o espinafre do seu carrasco. Ele vai te assoberbar de coisas. Então, você precisa trabalhar primeiro na FT a sua culpa, limpe a culpa, se perdoe da atitude que você fez, lembrando que nós damos aquilo que temos de melhor no momento que nós fazemos as coisas. Então, não tem porquê você ficar se autoflagelando de culpa. Aprenda com as atitudes, mas não fique se assoberbando de culpa com elas. Limpou a culpa, você vai limpar a programação do seu carrasco que te julga, tá? Ele é como um aplicativo que tem várias linhas de programação sobre os mais diferentes itens da sua vida. Então, você vai pegar o seu carrasco e vai limpar aquela linha de programação dele, aquela crença interna que está lá dentro do seu carrasco e que te... Esqueci a palavra. Estou sempre esquecendo as palavras na hora do vídeo. Enfim, que te oprime. A verdade é essa. O carrasco é um grandíssimo opressor de nós mesmos, né? Alguns espíritas, eles dizem que existe uma coisa de auto-obsessão. Algumas pessoas, elas têm um carrasco tão feroz que às vezes ele se transforma essa questão aí da auto-obsessão. Porque é uma energia muito pesada quando você tem questões muito grandes, tá? De outras dinâmicas passadas, vai ver aí, tem que ver o conteúdo que existe dentro de você, tá? Se você não acredita em questões passadas, isso não é um problema para você trabalhar com a FT, isso não tem o menor problema. A FT, ela vai trabalhar de acordo com a sua consciência e com o seu sistema de crenças interno. Não se preocupa, isso não é um problema, tá bom? Mas entenda que existe essa parte dentro de você. E se você, ainda que você trabalhe, por exemplo, às vezes eu tenho algumas pessoas que vêm com dúvida para mim, Monique, olha, eu sinto essa ansiedade, já trabalhei isso, já trabalhei aquilo, mas eu continuo me sentindo ansiosa. Eu falo, muito provavelmente você não foi lá no seu carrasco limpar a linha de programação que ele te cobra, e aí você está sempre ansioso porque você está se sentindo cobrado pelo seu próprio carrasco. Então, você tem que limpar com a FT a fonte da sua ansiedade. Me sinto ansioso porque eu não me sinto capaz. Aí você vai limpar lá, eu não me sinto capaz porque eu não tenho essa capacidade, eu acho que eu não posso, que eu não consigo, que eu não faço, não sei o que. Você vai limpar a fonte da ansiedade e você vai lá no seu carrasco, tá? Você tem que fazer, você tem que cumprir, você tem que ser bem-sucedido, você tem que passar nesse emprego porque você é um fracassado, olha, carrasco, ele não é good vibes, tá? Ele não é good vibes. Muito pelo contrário, ele é bad vibes, porém é muito necessário que você limpe essas programações. Entenda, quando a gente está fazendo FT, você não está reforçando a negatividade do carrasco. Você está, ao bater os pontos e trazer à tona, trazendo a programação que foi construída dentro do seu carrasco, trazendo ela para cá e limpando a memória emocional da onde foi construído aquilo dali. Você vai reparar quando você estiver trabalhando o carrasco, ele vai te mostrar diversas cenas onde você aprendeu que as coisas eram daquela forma. E ao bater nos pontinhos, você vai limpando essas crenças de autocobrança absurdas que existem, ok? E se você puder, no final de cada sessão que você fizer de carrasco, implemente crenças positivas e de auto-reforço de quem você é, e de autoaceitação e auto-perdão,
tá bom? Que é para poder equilibrar. Tirei uma coisa barra pesada e coloquei uma coisa para me dar um equilíbrio na minha mente, nas minhas emoções, tá? Carrasco, não adianta você fazer uma vez só. Se você tem uma programação do seu carrasco que é muito pesada, toda vez que você sente que ele vem à tona, você tem que ir limpando aquela programação, tá? Ele se alimenta de repetição e ele se alimenta de tudo que você faz no dia a dia, que você acredita que é inadequado, mas você quer fazer mesmo assim. Algumas pessoas perguntam para mim, é só eu parar de fazer? Meu amor, isso não existe. A gente vai fazer. A gente vai fazer o que a gente quer, porque a gente tem que fazer o que a gente quer. Porém, eu vou pegar aquela bagagem que eu aprendi e eu vou limpar, eu vou tirar a pressão interna, tá? Ok? Então, nunca deixe de limpar o carrasco. Trabalhe a culpa. Outra coisa que o carrasco também se alimenta, medo, tá? Medo. Se você tem medo de coisas, medo de fracassar, medo de se frustrar, medo de se magoar, medo de não sei o que, o carrasco também, ele vai lá em cima de você. Não faz isso porque isso é errado, porque isso é feio, porque é perigoso, porque é não sei o que. Então você, sabe? Você sempre tem que trabalhar a sua crença e que é a fonte da onde o seu carrasco se alimenta para poder ficar te cobrando e te azucrinando a vida, ok? Eu tenho a sensação que ainda tem muita coisa que eu poderia falar, mas carrasco é um item tão denso e eu pessoalmente sinto que as pessoas às vezes têm muita resistência em trabalhar esse aspecto. Só que o que eu posso te falar para te incentivar é que toda vez que você trabalha o carrasco é cansativo, você vai se sentir exaurido, porém é libertador. Você se libertar daquela opressão, daquela auto-opressão que você tem e se auto-permitir fazer as suas escolhas e viver as suas escolhas de forma harmônica e feliz é a melhor coisa que tem, tá? Então, não deixe de trabalhar o seu carrasco. Espero que você faça boas liberações emocionais. Tendo dúvida, deixe um comentário, entra lá no grupo e manda dúvidas aí. Um beijo grande, um ótimo FT. Clica no like, curte o canal, aquela coisa básica, né? Que você tá no YouTube, você tá nas redes e agora tem um podcast. Gente, esqueci de falar. Esse vídeo, ele vai para o podcast, tá? Que tá no Spotify, tá no Google Podcast, tá no Viber? Não, é Deezer. Tá no Deezer. Eu cadastrei. Tem uma meia dúzia aí que eu não consegui cadastrar, mas tá em várias plataformas. Você pode escutar também, ok? E deixa suas dúvidas e comentários. Beijo grande.